do Iguaçu. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso Talk DI, nos nossos estúdios, o Tenente Coronel da Polícia Militar, Rafael Antônio. Seja muito bem-vindo nessa tarde aqui nos nossos estúdios. E a gente vai estar falando sobre um assunto muito importante para a população e que muitas pessoas têm dúvidas sobre a posse, o porte de armas, quem pode ter, quem não pode ter, como funciona a legislação. E o Coronel, ele aceitou o nosso convite de estar aqui nessa tarde. Seja muito bem-vindo, Coronel. Boa tarde. Obrigado, Karina. Obrigado a todos que estão acompanhando aqui pela internet, aqui no Talking, né? Agradeço o convite. Novamente estamos aqui, né? Estivemos aqui recentemente e os assuntos aí do que cabe à Polícia Militar, a gente vai estar conversando, trocando essa ideia sobre algumas informações que temos sobre a fiscalização, sobre o que é a competência nossa e o que no dia a dia a gente vivencia sobre essas questões, pontualmente aí a pauta que é o porte ou a posse de arma de fogo, que são duas situações específicas e diferentes, né? Uhum. Coronel, então, o que a gente tem notado na prática, no dia a dia? Há muitas apreensões de posse ilegal de armas. Por que isso acontece? Então, isso é uma situação que recorrentemente a instituição se apresenta em algumas ocorrências policiais. Em torno de 150 armas de fogo são apreendidas anualmente pela Unidade Policial Militar aqui de Chapecó, então é um número expressivo. A grande maioria dessas, pelos registros que são feitos, são de armas irregulares, então são armas que não têm o procedimento feito de acordo com a norma junto à Polícia Federal, que temos duas situações em específico para tratar na Polícia Federal. Até detalhes sobre isso, quem cabe melhor explicar seria a unidade da Polícia Federal. O Dr. Fabrício Argento é nosso colega, nosso parceiro muito atuante e nos auxilia muito nessas demandas, essas questões da posse porte e do porte de arma de fogo. Então, lá o cidadão ele tem duas opções, ele tem dois procedimentos para requerer na Polícia Federal, que o primeiro é adquirir uma arma de fogo. Então lá o cidadão com maior de 25 anos, que não tinha não está respondendo nenhum inquérito policial, não tem nenhuma situação criminal ou administrativa em todas as comarcas e esferas, tanto da União como do Estado, se comprovar também a necessidade de ter essa arma de fogo e cumprir alguns requisitos de especificações psicológicas e de habilitação técnica, ele pode fazer a aquisição dessa arma de fogo. Essa arma de fogo sendo adquirida, ela pode, num segundo procedimento, ser requerido por esse cidadão que é vinculado a essa arma, o porte dela. O porte autoriza a pessoa que adquiriu a arma a transitar com ela na via pública, em espaço público, e já é um outro procedimento que tem uma maior necessidade, comprovação de necessidade de estar portando, porque isso causa uma exposição, vamos dizer assim, né? Não pode portar de forma ostensiva, mas geralmente a quem é concedido esse porte, que é transitar com a arma de fogo, é para pessoas que são de exercício profissional visado, entes públicos, promotores de justiça, juízes, empresários, pessoas que têm a sua vida pública visada. Geralmente são os mais recorrentes a terem autorizado esse porte. Bem como também a questão vinculada à situação dos CACs, que também geralmente conseguem esse porte, que são os colecionadores de arma de fogo, atiradores desportivos e caçadores. Então também esses, geralmente eles têm por cumprir um requisito da aquisição e depois do porte já terem as condições já de recorrência de fazer manuseio, eles conseguem também com maior facilidade. Então não é um processo simples, é um processo que, por exemplo, no meu caso em específico, nunca passei, porque o exercício profissional já vem, o treinamento nosso já nos proporciona o porte da arma de fogo, mas é uma situação um pouco complexa mesmo para se conseguir essa aquisição, tanto a aquisição, que é um processo separado, como o porte. Então não é simples, e no dia a dia o que se observa são duas ocorrências distintas, que é não cumprir. Às vezes a arma tem registro, foi adquirida de forma legal, mas ela está sendo portada fora da residência ou do local de trabalho, que às vezes a arma é adquirida e o domicílio dela tem que ser na casa ou no trabalho, ela não pode ser portada fora disso. Então esse é o processo inicial, aquele primeiro. E tem isso gera a questão
do porte irregular, que está portando em local de via pública. E tem a outra ocorrência que é a posse, daí em qualquer espaço, a arma não tem registro, não é vinculado àquele portador, não é de propriedade dele, então ele está com posse irregular. E tem tem a questão do registro do armamento também, que vai também cair na posse irregular, porque às vezes o armamento não tem a documentação necessária, ou tem a numeração raspada, ou ele é modificado. Então, tudo isso também gera a situação de posse irregular. São as duas situações mais comuns da instituição no dia a dia se envolver em ocorrência. E aqui na nossa região elas estão muito vinculadas a armas portáteis, que são revólveres, pistolas. Não temos ainda grandes apreensões de armamento fuzil. Algumas espingardas são muito recorrentes aqui pela questão da cultura da nossa região, mas fuzis, que, por exemplo, que são muito vistos em ocorrências policiais pela mídia, em outros estados, outras cidades maiores, ainda não é uma recorrência aqui em Chapecó. Então, o mais comum aqui na nossa região seria a posse, então, da arma, né? Exatamente. Ela ocorre recorrentemente. A nossa preocupação tanto de fiscalizar isso é que a arma de fogo ela tem o fim para isso, ela é um fim para utilizar para defesa ou quando não usada corretamente para ferir pessoas, causar violência. Então a fiscalização ela é feita, ela é muito rigorosa, a legislação nos dá muito amparo, porque é muito improvável de uma pessoa com arma de fogo na via pública estar cumprindo todos os requisitos. Ela tem que ter o registro dessa arma, tem que ter o porte já regulamentado e tem que estar numa situação específica que ampare isso. Ela tem que ter uma justificativa para estar transitando armada. Então é bem rigoroso e por isso é uma forma de controle, tanto para resguardar o público civil, né, como também o policial militar que atua nesse tipo de ocorrência. Esse processo, então, se dá junto com a Polícia Federal? Exatamente. O civil tem esse processo junto à Polícia Federal. Algumas situações específicas são feitas com o Exército Brasileiro, mas não aquele porte mais simples para a defesa pessoal na Polícia Federal. E lá se tem todos esses detalhes sobre a questão, por exemplo, que é muito nos questionado, a questão do exame psicológico, o que é feito no exame. Tecnicamente eu não tenho conhecimento específico de quais exames, quais testes são feitos, mas provavelmente deve seguir uma normativa, uma legislação que vai observar alguma alteração, distúrbio psicológico que contraindique aquela pessoa a portar arma de fogo ou ter a posse dela, né? Então, às vezes, ela tem a arma de fogo em posse de residência, ela também não precisa ter o porte, ela pode adquirir e tê-la na sua residência, sendo justificável essa situação junto à Polícia Federal, que também vai ter seus quesitos lá para fazer uma entrevista, vai ter um teste de habilidade específico para manuseio da arma de fogo, porque é muito comum às vezes as pessoas terem essa noção que ter uma arma de fogo resolve o problema de defesa pessoal, mas é muito importante saber manusear ela, né? Porque ela pode não ter a eficácia se ficar guardada e nunca ser manuseada pela pessoa que adquiriu. Coronel, e como é que é feita a fiscalização disso no dia a dia? Então, no dia a dia, como é muito restrita a questão de posse da arma de fogo e do porte em via pública, qualquer situação de abordagem que a instituição encontre armas de fogo, ela é gerada como um nível de abordagem de alto risco. Então, é uma abordagem específica que temos com uma máxima segurança e durante essa abordagem é feito todo esse escalonamento. Temos procedimentos operacionais padrão que os policiais militares têm treinamento específico e também recorrente tem mudanças de algumas situações em razão da legislação e eles seguem esse POP, que é o termo que a gente utiliza, procedimento operacional padrão, e após ter segurança na abordagem e a pessoa portadora da arma de fogo não oferecer risco nem ao policial e nem a terceiros, nem a ele próprio, é feita uma conferência dessa documentação,
inicialmente se a arma tem registro, se ela não tiver registro, ela está sendo portada de forma irregular. Se tem registro e a pessoa não tem o porte, também está sendo portada de forma irregular. Se tem registro, tem o porte, daí seguem outras situações específicas para a questão de conferência documental, e não havendo nenhuma alteração nessa questão normativa, a pessoa é liberada da ocorrência, se não tiver outro ilícito, né? Então todo esse procedimento interno nosso regula isso. Vários detalhes daqui a pouco vão ramificar a abordagem, mas a grosso modo seria isso. E de que forma que o porte, a posse, né, da arma de fogo, ela interfere na segurança pública? Pois é, no nosso convívio diário, ela tem uma alta atenção dos policiais em relação a isso, né? Então, como recorrentemente como a legislação é rigorosa e recorrentemente em ambientes delitivos, vamos dizer assim, a presença de arma de fogo já induz a uma posse irregular para a defesa daquele espaço delitivo. Por exemplo, um local de traficância, geralmente quando se apresenta uma arma de fogo, a arma de fogo é muito provável de ser irregular, porque naquele ambiente as pessoas não teriam cumprido nenhum dos requisitos para ter nem adquirir nem portar arma de fogo. Então, no dia a dia, as ocorrências com arma de fogo, elas são tratadas de forma muito atenciosa e já tem uma antecipação da situação de prever aí uma irregularidade, porque se uma pessoa sabido que porta uma arma de forma irregular, ela tem uma sanção penal, né? No primeiro caso de 1 a 3 anos, no segundo caso de 2 a 4, então ela já está predisposta daqui a pouco a resistir à prisão, a ter um risco na abordagem. Então ela é tratada numa situação bem cautelosa, e no dia a dia ela é tratada dessa forma mais atenciosa, vamos dizer assim. O senhor falou muito sobre o tratamento, né, dos PMs em relação a essas pessoas que estão em posse de arma de fogo. Existe um treinamento contínuo para isso? Sim, existe. O nosso policial, no início do ingresso dele na corporação, já tem um treinamento básico que é muito fundamental ali, já dá toda a memória necessária para uma abordagem dessa. O que se recomenda uma pessoa, mesmo que não esteja regular a sua arma de fogo, não tenha registro, está portando irregularmente, né? O que se recomenda uma abordagem policial dessa? A abordagem vai ser ríspida, é uma situação que daqui a pouco pode haver uma tensão que a pessoa possa fazer um movimento muscular ou transparecer, estar reagindo à abordagem com uma arma de fogo presente. É muito uma situação bem pontual. Então, quem porta uma arma de fogo de forma legal ou ilegal tem que observar o que a instituição, o que o policial militar está requisitando. Então, é muito comum requisitar a pessoa erguer as mãos, colocar a mão na cabeça, porque isso inibe uma interpretação equivocada do policial. A mão na cabeça, ela está longe, por exemplo, da cintura, ou de uma bolsa, ou de um local que poderia estar a arma de fogo, que já está vista daqui a pouco. Então, acatar essas situações específicas, se identificar prontamente, se for portador regular, né? Então, sou CAC, sou autoridade e tenho porte, mas acatando a essa abordagem policial de forma pronta, né? Não contornar o que está sendo posto de determinação, porque para todos os envolvidos ali é uma situação complexa, porque qualquer interpretação equivocada, né, pode, tanto da parte da pessoa que está sendo abordada como do policial, daqui a pouco está causando uma lesão, está evoluindo a ocorrência de uma situação que não é a desejável. E qual é a opinião do senhor sobre a flexibilização das leis para a aquisição das armas de fogo? Pois é, isso institucionalmente a gente tem uma necessidade de vínculo ao comando geral para se manifestar de forma pontual em relação a qualquer tipo de demanda, principalmente essa, né? Mas o que a gente pode tratar é com dados, estatísticas, né? O que temos no dia a dia, conforme eu já comentei, é que temos ocorrências envolvendo armas com registro, com porte irregular,
que às vezes elas geram outros tipos de ocorrência. Então, a arma tem registro, está sendo portada por pessoa que foi avaliada apta, mas está envolvida numa violência doméstica, por exemplo, ou alguma outra situação. Isso realmente existe, não temos como falar que inexiste, mas a grande maioria das 150 armas em média aqui que a unidade atua na apreensão no dia a dia, a magnitude, quase 90% são de situações irregulares. Então, as situações presentes em ocorrências policiais com arma de fogo, elas remetem a posse irregular ou o porte ilegal de arma. Não tem uma situação que está legal a questão do armamento e a ocorrência de outra natureza, né? Então, estatisticamente, essa é a situação. Agora, cabe à comunidade, à sociedade, ao Congresso, às pessoas que legislam e têm opinião pública, trazer a informação e estudar a situação para que se melhorem as leis, se façam políticas públicas voltadas a isso, né? Isso que a gente tem como se manifestar sobre, né? E falando em números, o senhor citou essas 150 armas diariamente. Isso é um número alto, considerado alto? Aqui, anualmente, são 150 armas apreendidas, né? Então, no ano passado foi em torno dessa média. Como para a proporção da cidade de Chapecó, é um número relevante, mas não é um número alarmante. Temos cidades com maior apreensão de armas, principalmente de armas de natureza de cano longo, fuzil, que são realmente armas. Não é uma espingarda, que, por exemplo, tem muito vínculo com a caçador, com a situação nossa de região aqui, que nos interiores a gente percebe que existem. Então, a nossa situação ela não é rasa, não é poucas armas que temos aqui, mas não chegamos a interpretar como alarmante. Também tem uma situação bem específica na questão da quantidade de armas aqui que a gente tem o nosso trabalho sendo realizado, é a proatividade do nosso policial. O nosso policial, ele tem ainda no brio dele, no reconhecimento profissional, essa necessidade de, na ocorrência policial, retirar a arma de fogo e regular da situação que está, porque ela pode causar situações de violência dentro da comunidade dele. Então, aqui também, às vezes, o nosso número em tese alto é pelo trabalho que é incansável. Então, aprender uma arma de fogo, ela é uma situação que não é tão fácil como se imagina, porque não é igual no filme, que é uma coisa que cai no colo. O policial tem que estar trabalhando essa informação, ele tem questões legais para vencer, não pode adentrar uma residência que ele tem certeza que tem uma arma de fogo, tem todo um contexto para se trabalhar, a questão que a complexidade que nos leva a reconhecer esse trabalho nosso profissional aqui de Chapecó, que consegue fazer essa grande quantidade de apreensões. Para a gente encerrar essa nossa entrevista aqui, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a população, para quem gostaria, né, de estar adquirindo a arma de fogo. Qual é a responsabilidade em ter uma arma? Pois isso é bem importante, essa pergunta bacana, porque no dia a dia, recorrentemente, como em qualquer outra situação específica, tanto da questão de drogas, as questões de armas, ela está presente em ocorrências policiais. Então, ela é um objeto como qualquer outro, ela não pode ser banida da sociedade, ela existe, né? Mas ela tem que acreditamos como instituição que ela tem que seguir a normativa. A instituição preza por isso, acreditamos que é uma normativa interessante, porque ela dá um rigor adequado e dá ferramentas para o nosso trabalho para evitar, porque a arma de fogo ela pode se envolver em poucos segundos de uma situação totalmente controlada, de uma arma registrada com a pessoa com porte, por alguma demanda social vinculada a essa pessoa, ela pode em poucos segundos fazer uma tragédia. Mas também tem um outro lado, que é o lado de ter esse direito, se a legislação permite, e tendo esse direito, procurar conhecer, sempre ter o conhecimento, a finalidade da arma de fogo, como ela é utilizada, né, de forma mais adequada, e como a legislação prevê, às vezes a pessoa tem uma situação, um quadro social que realmente requer, a pessoa é uma pessoa exposta, uma pessoa que já sofreu violência, tem condições de portar uma arma de fogo, tudo isso
é avaliado e é permitido essa concessão. Então, essa concessão, se ela é legal, acreditamos que é importante porque está justificada aí com o processo junto à Polícia Federal. Então, essa pessoa que está procurando isso, pensar justamente por esse lado, né? Às vezes tem muitas aquisições e portes que são feitos os procedimentos e a arma de fogo fica guardada. Então, lá guardada, ela é também sujeita ao furto, a também o manuseio de pessoas inabilitadas, né? Porque daqui a pouco uma criança, uma pessoa terceira se tem a curiosidade de mexer. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? E é uma questão cultural, né? Então, daqui a pouco, tendo a necessidade, sabendo a finalidade, tem como qualquer outra coisa na nossa sociedade, né? A gente não vai adquirir um produto ou fazer uso de alguma coisa que a gente não conhece ou vai nos prejudicar, né? Obrigada, então, Coronel Rafael Antônio, muito obrigado pela sua presença hoje aqui nos estúdios do Diário do Iguaçu. E se você quiser se manter bem informado, acompanhe o Diário do Iguaçu pelas nossas redes sociais e acesse o nosso site diregional.com.br.